Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho aprendido que cada dia é um dia especial. O Senhor tem preparado cada momento para a nossa vida. E tudo aquilo que o Senhor tem preparado são bênçãos. Bênçãos. O Senhor não tem nada de ruim para a gente. Só tem coisa boa. As coisas ruins ou as coisas difíceis acontecem não porque Deus assim o determinou. O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, ele faz uma referência extraordinária. Ele diz: o corpo da nossa morte, enquanto estivermos neste corpo, então nós estaremos sujeitos, não é? Sujeitos ao pecado. O Senhor nos libertou, não somos mais escravos do pecado, mas o pecado nos rodeia, e nós temos que estar firmes no Senhor, firme para dizer não, na certeza absoluta de que verdadeiramente o Senhor age, e Ele age. Eu digo, irmãos, Ele não só age na medida daquilo que necessitamos, mas Ele age muito mais do que nós necessitamos, do que nós precisamos. Amém? Eu vou pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos 145. 145. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Faremos a leitura dos versos de 1 a 3. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incomparável. Amém? Irmãos, eu não estou dizendo que Davi tenha sido melhor do que os outros salmistas, mas eu posso dizer sem medo de errar que Deus usou Davi de uma maneira tremenda e maravilhosa. Porque tinha uma coisa que Davi estava plenamente conscientizado. Quando ele percebia que cometeu um erro, ele se prostrava diante do Senhor de todo o coração, e ele clamava ao Senhor, e o Senhor sempre responde ao nosso clamor. E Davi, apesar de todas as dificuldades, todas as lutas que passou, a Bíblia nos diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente pode perceber nisso aí, que Deus tremendo, que Deus que nos ama, que Deus que perdoa, como o texto da palavra nos diz, Ele perdoa, Ele não lembra mais, Ele não vai buscar lá atrás o nosso pecado, não. Os nossos pecados e iniquidades, Jesus os levou ali na cruz do Calvário. E aí, irmãos, o que a gente percebe é que o salmista, ele reconhece quem é Deus a partir do seu coração e da sua mente. Eu tenho dito isso muito aos irmãos, que o nosso louvor e a nossa adoração, eles têm que fluir do mais profundo do nosso ser. Tem que ser sincero, temos que ser sinceros diante do Senhor. Às vezes a gente vem para o culto, arrebentado, arrebentado com tanta coisa, tantas lutas, mas aí diante do Senhor, o Espírito de Deus nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos caminhando. Então vem a alegria, amém? Acontece isso com você? Porque comigo acontece. Vem a alegria, vem a tranquilidade, a certeza absoluta de que Ele está no controle. E nós sabemos que não existe nenhum outro que possa ser louvado. Deus é trino e uno, Ele é o único Deus que existe. Então nós nos prostramos diante dEle e o fazemos no nome de Jesus. E o Senhor nos diz que tudo aquilo que a gente clamar, que a gente pedir, que a gente apresentar em seu nome, Ele diz: eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, Davi, ele estava determinado a louvar o Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Então existia um compromisso, e esse compromisso era uma determinação que Davi firmou em seu coração, em sua mente, de louvar e adorar o Senhor independentemente das circunstâncias. Eu vou mais adiante e digo assim: mesmo que chovesse ou não, mesmo que o sol não nascesse na manhã seguinte, ele continuava determinado a louvar e adorar ao Senhor.
Que lição tremenda para a nossa vida. Nós vivemos numa época diferente daquela que Davi viveu. Em Cristo Jesus, o Deus eterno nos faz templo do seu Santo Espírito. E essa realidade em nossa vida é que essa presença faz toda a diferença. Eu falei agora há pouco que o Senhor nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos indo. Então, irmãos, uma coisa que a gente aprende com Davi é que essa determinação de louvar e adorar o Senhor precisa estar arraigada no nosso coração, na nossa mente. Precisamos adorá-lo. Precisamos verdadeiramente reconhecer que Ele é Deus. Que mesmo diante das piores adversidades, Ele permanece fiel. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda com o tempo, Ele não perde o seu poder. Deus continua o mesmo, né? Lá em Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas uma grande diferença: a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. É pela graça que nós somos salvos. Está lá em Hebreus, por meio da fé em Cristo Jesus. Ele veio com esse propósito, para que pudéssemos viver uma nova vida, não somente durante algum tempo, mas em todo o tempo do nosso viver. E na presença do Senhor estaremos também eternamente. Amém? Agora, irmãos, o salmista, diante da sua declaração, ele estava dizendo o seguinte: que não importava se as batalhas fossem vencidas ou não, ele continuaria fiel. Ele continuaria fiel. E eu fico olhando para isso, irmãos, e a gente olha e percebe como Deus trabalha com relação à nossa fidelidade, como Ele trabalha no que diz respeito da necessidade que temos. Ele trabalha para que tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, de Jesus Cristo, o homem. Esse é o trabalhar de Deus. Então, quando nós damos espaço, eu tenho dito isso para vocês, quanto mais espaço a gente vai concedendo ao Espírito de Deus, mais Ele vai operando na nossa vida. Agora, isso não significa que vamos atingir um grau de perfeição, não. O grau de perfeição só quando estivermos face a face com o Senhor. Sempre que a gente celebra a ceia, lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, eu sempre enfatizo aquele versículo onde Deus usa o apóstolo Paulo para dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu entendo que esse autoexame ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser algo que acontece sempre, todos os dias, diante do Senhor. Às vezes por um olhar, às vezes por um falar, às vezes por uma intenção do coração. Sabe, meus amados irmãos, somos pessoas com projetos. Nós fazemos projetos na nossa vida. Nós temos planos. Nós temos propósitos. E o Senhor nos ensina que não existe nada melhor do que colocar todos esses planos, todos esses propósitos na seguinte condição: Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Quando nós declaramos isso, nós estamos declarando que cremos no Senhor, que cremos que verdadeiramente a sua vontade é boa, agradável e perfeita, que Ele nos escuta e que Ele nos responde, amém? Agora, irmãos, como igreja de Cristo, nós depositamos a nossa fé no Deus Criador, naquele que tem todo poder no céu, na terra, debaixo da água, em todo o universo, aquele que pode todas as coisas. E esse Deus Criador, Ele estabeleceu a ordem moral a ser obedecida pelos homens. Mas essa ordem moral tem sido rejeitada. Essa ordem moral nós encontramos na palavra de Deus. A instituição mais antiga, primeira que o Senhor criou foi a família. A família é uma instituição divina. E o Senhor nos ensina que nós devemos cuidar da nossa família. Amém? Ele nos ensina que no casamento o homem é o provedor, a mulher é a fiel ajudadora. Ele nos ensina que devemos estar diante dele, renovando o nosso propósito, para que a vontade dele continue sendo realizada na nossa vida, porque somente assim nós somos verdadeiramente felizes. Nós encontramos a verdadeira paz no Senhor. Agora, irmãos, nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, hoje como Deus, o Filho.
assentado à direita do Deus o Pai, intercedendo por nós. Amados irmãos, as bênçãos para aqueles que eu tenho dito aos irmãos, que as bênçãos para aqueles que estão em Cristo são diferentes daqueles que ainda não estão em Cristo. Então o Deus eterno é o nosso Redentor, aleluia. Nós podemos cantar isso, nós podemos declarar isso. Igreja, a nossa esperança é viva. A nossa esperança venceu a morte, o inferno, venceu o pecado, ressuscitou ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Então nós temos tudo para ser verdadeiramente o povo mais feliz da terra. Nós temos a presença do Deus eterno. E as batalhas são terríveis. Agora o que faz a diferença é que a graça de Deus nos assiste diante das batalhas, diante das lutas, diante das provações. É extraordinário saber que a presença dele faz diferença. E ele nos dá as estratégias. Ele nos mostra que a arma que nós devemos usar não são armas normais, humanas, mas nós temos a palavra. Essa palavra que é tremenda, que é espada de dois gumes, que é palavra de defesa e de ataque. Aleluia, glória a Deus. O Senhor luta as nossas lutas, sustenta, fortalece, capacita. Ele nos olha com amor. Ele cuida de cada um com amor. Já pensou o amor perfeito, o amor absoluto? Ele cuidando da gente, seres imperfeitos. Quantas vezes infiéis. Ele dá alívio às angústias. Ele garante que a sua palavra permaneça para sempre. Ele diz: o céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A palavra do Senhor continuará a mesma, eternamente. Então a sua determinação em nos proteger, nós podemos dizer que é absoluta, assim como absoluto é o seu poder. Aleluia. Agora em Cristo Jesus as bênçãos são incomparáveis. Em termos, digamos assim, em termos de garantia, o Senhor nos dá as suas promessas. Promessas que foram criadas e estabelecidas pelo próprio Deus, contidas na sua palavra. Então nós não somos um povo que o Senhor vem e algumas vezes abençoa e depois vai embora, não. Nós somos um povo em Cristo Jesus, que Ele veio para ficar, Ele veio para habitar. As bênçãos do Senhor são contínuas. Imagine o Senhor derramando do seu refrigério, derramando de tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E esse derramar, ele não cessa, é abundante. O seu refrigério, não é? Ele está derramando da sua justiça e santidade. Ou seja, em Cristo Jesus nós recebemos da justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que continuar firmes diante de todas as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, sejam quais forem os resultados, Deus é a rocha na qual nos refugiamos. É por isso que a gente não teme o amanhã, irmãos. A gente não teme o dia de amanhã. Deus não fará aquilo que temos que fazer. Hoje nós cumprimos o nosso dever cívico. Fomos lá e votamos. Estamos aguardando os resultados. E a nossa oração é que o resultado ele seja o resultado real, não um resultado modificado, arranjado. Não. Nós quebramos no poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus toda intenção contrária, todo propósito contrário, todo propósito de fazer com que não seja aquilo que nós, como povo de Deus, escolhemos. Olha, irmãos, como povo de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós temos a cobertura do Senhor eterno para escolher aqueles que estarão exercendo autoridade sobre nós. É a igreja do Senhor. E o que é que nós fizemos durante muito tempo? Deixamos que as outras pessoas lá fizessem do jeito que fizessem. Por isso que está do jeito que está. Mas o Senhor tem levantado um homem, aleluia. O Senhor tem levantado um homem, tem usado aquele homem, não é? Realmente de uma forma tremenda, maravilhosa, para mudar a nossa história, aleluia. Uma história nova, não é? Algo novo. Deus está fazendo algo novo nesse país, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Então, nós estamos certos de que o Senhor já preparou todas as coisas. Ele já preparou todas as coisas. Irmãos, o que a gente vê na palavra é como Deus nos trata de uma forma
tão maravilhosa. Ele nos deu o direito, Ele nos deu o poder de escolha. E nós fazemos as nossas escolhas. Quando escolhemos alguma coisa errada, vêm as consequências contrárias. Quando fazemos escolhas corretas, vêm consequências que são para o nosso favor. Ele respeita isso. Ele nos deu esse direito. Mas é tremendo perceber que em todo tempo Ele está nos mostrando, Ele está nos ensinando o que devemos fazer. E Ele usa a sua palavra para isso. E essa palavra vem a revelação do seu Santo Espírito. Ele fala conosco. Ele nos diz tudo aquilo que o Senhor tem como propósito da nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor sonhou para você vai ser realizado, se você assim o permitir. Tudo que Ele sonhou para mim será realizado, se eu permitir. Mas não esqueça de uma coisa, que tudo que o Senhor planejou para a igreja dele será realizado, quer concordemos ou não. Ele tem poder para fazer isso, e Ele faz, e Ele continuará agindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não importam os planos e os propósitos dos homens, o que prevalecerá serão os planos e os propósitos divinos para a sua igreja. E nós somos essa igreja. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Isso não significa, irmãos, que dormiremos bem todas as noites, não é? O pastor Murilo falou agora há pouco que um irmão preocupado, eu nem consegui dormir à noite. Faz parte da vida. Mas o Senhor nos ensina que a gente apresenta diante dele. O fato de você ter passado a noite acordado não significa que você está em pecado. Não. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos lançar tudo sobre Ele. 1 de Pedro 5,7: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor nos diz lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, Ele diz assim: que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus Cristo não cobre os pecados, mas Ele nos purifica. Significa que não vai ficar nem vestígio de coisa alguma. Por isso, quando o inimigo chega para acusar a gente de alguma coisa, você olha assim, fazer um jeito humano, né? Estou vendo nada não, estou vendo o sangue do meu filho sobre ele. Aleluia. Não importa o que passou, nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amados irmãos, as batalhas mais terríveis e tremendas são aquelas que nós travamos aqui no nosso ser interior. E mesmo diante dessas batalhas, nós temos o respaldo do Senhor. Nós temos a autoridade que Ele nos dá para repreender tudo isso no nome do Senhor Jesus, no nome do seu Filho. Nós temos a palavra, nós temos os textos bíblicos, não é? Nós temos a palavra que deve ser usada em todos os momentos da nossa vida. Amém? Em Cristo, o nosso coração permanecerá sempre em paz. E eu digo mais, em paz e segurança, porque ninguém pode tirar o que está aqui dentro. Ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. E Ele é fiel sempre. A dúvida, a ansiedade e a apreensão não encontrarão lugar em nossa vida. Por quê? Porque quando elas chegam, o que é que elas encontram? O Espírito de Deus, né? Que vai, como alguém já falou, quem abre a porta é o Espírito Santo de Deus. Aqui não tem lugar para você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, nunca esqueça de uma coisa: a batalha sempre será espiritual. O objetivo do inimigo é trazer medo. É trazer medo para a pessoa. É trazer o desânimo. Para depois, na próxima etapa é o que? A desistência. E nós não teremos medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de força. Nós não temos medo, não é? Nós não teremos medo, nós não iremos desanimar, nós não iremos desacreditar, nós não iremos desistir nunca. Por quê? Porque a nossa esperança é viva. Aleluia! A nossa esperança é o Senhor Jesus. Agora Jesus, assentado à direita do Pai, como Deus o Filho. Aleluia! E tem mais. Nós somos sustentados com a mão direita do Deus Todo-Poderoso. Está lá o texto do profeta Isaías, não é? Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa.
a minha mão direita poderosa. É esse Deus que te servimos, é esse Deus que nós nos prostramos, é diante desse Deus que nós temos que pautar a nossa vida, de acordo com os seus princípios, amém? Os nossos ouvidos estão conectados com o diapasão do céu, então as fake news não nos desestimularão, não nos desanimarão, não nos intimidarão. Não, irmãos, seja qual for a notícia, não seremos intimidados, porque nós temos a certeza de que em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores, aleluia. Mas nós queremos hoje também ser vencedores, queremos hoje ser vencedores, quando nós estivemos lá na maquininha, né, e colocamos lá os números direitinho, e vimos aquele som, né? Nós queremos ouvir daqui a pouco, daqui a algumas horas, o resultado, que seja um resultado positivo, um resultado de bênçãos, onde nós continuaremos firmados na rocha eterna, onde o Senhor continuará operando através daquele que Ele tem levantado nesse país, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem mais, igreja. A aparente ascensão do ímpio não nos fará desistir, continuaremos firmes. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, o Senhor nos diz que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que nos abençoou, Ele nos tem abençoado, ou seja, Ele está abençoando, Ele está buscando, abençoando hoje, Ele está abençoando daqui a 1 hora, Ele está abençoando daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, enquanto estivermos aqui, Ele está nos abençoando, aleluia, está derramando das bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Mais uma vez eu vou dizer que o Deus eterno, Ele não muda e não perde o seu poder. Eu estava me lembrando, irmãos, as vitórias que o Senhor deu. A Bíblia fala de tantas vitórias. Falamos de Davi, não é? Quando aquele ainda rapazinho vai lá e sem nenhuma experiência de guerra, e o Senhor usa para destruir aquele gigante, aquele incircunciso filisteu que desacatava o povo de Deus. Ali foi o Senhor usando. Nos lembramos de Gideão, eita Jesus, aleluia, que com um exército apenas de 300 homens, derrotou um exército que não poderia ser contado. Lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 12, diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale como uma multidão de gafanhotos. Quem é que pode contar uma multidão de gafanhotos? Está lá no vale. E os seus camelos eram inumeráveis. E ele diz, como a areia na praia do mar. Irmãos, não importa quanto sejam, o que importa é que nós estamos com o Senhor. Aleluia. Nós podemos dizer que fazemos parte daqueles 300, aleluia. E o Senhor tem dado vitória, e o Senhor vai continuar dando vitória. Ele não somente concede vitória, mas Ele nos fortalece, Ele nos faz entender os seus propósitos, Ele nos ensina que devemos nos prostrar diante dEle, Ele nos ensina que devemos amar o nosso próximo, Ele nos ensina que somos sal da terra e luz do mundo, aleluia. Nós estamos em Cristo, e ninguém pode nos tirar das mãos do Pai eterno. Nós temos promessas de bênçãos e vitórias, mas também nós temos a garantia da sua presença e da sua ação nos momentos de aflições. Mas a gente precisa dizer que Ele também está presente nos bons momentos, aleluia. É por isso que nós precisamos aprender a estar rendendo graças ao Senhor. E eu vou mais adiante, a gente tem que render graças ao Senhor em todo o tempo, aleluia. Nós temos que estar com o coração voltado para o Senhor, para que possamos render graça a Ele. Então as orações, os clamores e as ações de graças que apresentamos diante do Senhor jamais serão desprezadas. O Senhor não vai desprezar isso não, irmãos. Mais uma vez, sejam quais forem as adversidades, há esperança, aleluia. Jamais desistiremos. O Deus
verdadeiro é a rocha eterna, onde encontramos refúgio, significa proteção. Aleluia. Pensaram? Nós somos protegidos por Ele. Então nós estejamos então acordados para que não sejamos enganados. A igreja de Cristo tem compromisso com o Pai eterno. E como tal, nós recebemos a responsabilidade, igreja, de orar pelas autoridades legitimamente constituídas. E eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Não podemos mais permitir que os ímpios façam as escolhas daqueles que exercerão autoridade sobre nós. Não, irmãos. Nós fazemos parte do povo de Deus. Precisamos entender isso. É claro que a igreja não vai ter política partidária. Não, irmãos. É claro que não. Eu tenho falado que aqueles que pensam diferente, aqueles que... Eu estava até ouvindo essa semana, se não me engano foi o pastor Silas que estava falando, né? Que no Brasil a igreja ora pela igreja perseguida, ora pela perseguição. E no entanto tem pessoas que fazem parte da igreja e na hora de votar, vão votar por aqueles que são contrários à existência da igreja. Aqueles que têm dito que vão normatizar, que vão controlar aquilo que os pastores falarão, vão controlar as igrejas. Eita Jesus amado. Então há uma incoerência nisso. Nós temos que saber exatamente aquilo que queremos. E nós queremos o quê? A vontade de Deus sendo estabelecida na nossa vida. Nós não estamos escolhendo um pastor para dirigir a nação. Estamos escolhendo um presidente. Um homem que precisa muito das nossas orações. Eu digo a vocês, irmãos, ele só tem sido sustentado porque Deus tem propósito, porque a igreja do Senhor no Brasil tem orado por ele. Porque foram 4 anos terríveis. Veja uma fotografia dele antes da posse e veja uma fotografia hoje. Nós temos o amor à pátria que ressurgiu, não é? Que voltou, a gente voltou a ter. Eu olho aqui, eu vejo vários vestidos com as cores, né, da nossa bandeira. Aleluia, glória a Deus. Também hoje de manhã eu fui voltar assim como você, né, com a camisa com as cores da nossa bandeira. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nós temos falado da nossa responsabilidade de orar para que possamos continuar tendo liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade para proclamar que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Proclamar a palavra de Deus. Eu quero encerrar, irmãos, lembrando que nunca podemos esquecer que há poder e autoridade no nome de Jesus. Há poder e autoridade no sangue de Jesus. Então nunca esqueçam que as bênçãos derramadas por Deus na vida daqueles que estão em Cristo são incomparavelmente maiores do que todas as adversidades. Amém? Vou repetir, as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida são incomparavelmente maiores do que todas as adversidades que enfrentamos. Glórias ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Damares estava me mostrando ontem um texto lá em Provérbios, né? No Provérbios capítulo 14, versículo 34, que diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Irmãos, em Cristo nós aprendemos a amar a justiça e estamos libertos da escravidão do pecado. Aprendemos a louvar, a adorar o Senhor, aprendemos a confiar nele, aprendemos a depender dele, aleluia. Então nós temos que expressar o nosso posicionamento, para que todos saibam que o nosso compromisso maior é com o Pai eterno. Amém? Seria muito bom se tudo acontecesse conforme a gente deseja, conforme a gente quer, mas nem sempre isso acontece. E eu digo, olha irmãos, eu digo sem medo de errar, que se tudo for feito
se a apuração for feita corretamente, nós teremos uma grande alegria daqui a algumas horas. É impossível ser diferente. Nós cremos, mas mesmo que isso não aconteça, não desistiremos, não desanimaremos, continuaremos proclamando ao Senhor, e que possamos afirmar em todo tempo e dizer: Deus, em todo tempo bendirei o teu nome. Deus, bendirei o teu nome para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor. Só em ti